Ó, fábula. Fábula caiu aí nas duas últimas... caiu esse tema. Nas duas últimas provas da Enseja. Então, asterisco vermelho nisso, né? Pra gente conversar um pouquinho. Bom, e aqui eu quero falar um pouco. O que é uma fábula? Heitor, define para mim. É uma história que no final há uma definição moral, tá? Então, sabe quando acaba aquela historinha que se conta para criança e aí sempre vem aquilo escrito, né? Moral da história. E aí vem aquela coisa. O que é aquilo? Né? Primeiro, você tem que entender que a fábula é muito, muito, muito utilizada nas histórias infantis. Mas não é exclusivo, tá? Pode-se ter uma fábula voltada para adultos? Pode. Mas o pessoal, né, que escreve na área infantil falou, esse gênero é fantástico para essa área. Então, começaram a utilizar bastante. Por quê? Porque acaba sempre com uma lição de moral, né, uma virtude, aquilo que a gente espera das pessoas quando elas forem adultas, tá? Então, vai tentar meio que orientar um pouquinho ali o caráter das crianças em alguns sentidos, de definições mais amplas, né? Com aqueles sensos comuns que a gente espera de um ser humano médio, tá? E por causa disso, pessoal, porque a gente está falando de histórias até mesmo voltadas para crianças e não só, mas o objetivo não é contar a história em si, mas sim chegar na moral, concorda comigo? Então, essa narrativa, ela não é que nem um romance, por exemplo, que é complexo, tem várias reviravoltas e tal. Não, é uma narrativa completamente simples, completamente direta. Os personagens na fábula, pessoal, eles não são assim complexos, não, são bem diretos, bem característicos, muitas vezes, né, utilizando ali elementos que você já bate o olho e você já consegue identificar, tá? Então, eles não vão ter complexidades e tudo mais. Não, são coisas bem diretas. Bom, trouxe 2 exemplos que eu acredito que todos que estejam aí desse lado conhecem. Né? Por exemplo, a tartaruga e a lebre, você já deve ter visto essa história, aquela tudo mais, a lebre ia correndo, a tartaruga ia devagar, mas ia sempre, a lebre parava, e no final a tartaruga ganha, enfim, aquela coisa toda. E você tem outra história, né, dos 3 porquinhos, por exemplo, aí tinha um lobo, ele vai derrubando, né, as casas e tudo mais. Só uma pequena observação que não cai na sua prova, mas eu acho muito legal. Sabe qual era o nome dos 3 porquinhos? Você sabe? Não, mas eu vou te contar. Cícero, Prático e Heitor. É verdade, meu nome. Então, Heitor é um dos nomes aí dos 3 porquinhos. Você sabia dessa? Não? Pois é. Heitor, seu nome veio daí? Não, pessoal. Meu nome, eu já perguntei minha mãe, ele veio de um ator, né, que fazia novela, tá bom? Na época, quando eu nasci. Daí, veio daí. Você acredita? Mas é Heitor Grilo, né? Você é da área de letras, né? O marido da Clarice Lispector também chamava Heitor Grilo, com 2 L's. Uma coincidência, tá? Os únicos 2 nomes. As únicas vezes você vai achar Heitor Grilo, só eu e o marido da Clarice Lispector, tá bom? Charge, a charge, pessoal. Aqui você pode utilizar tanto charge quanto histórias em quadrinhos. Você já viu, né? Para um monte de exemplo, a sua prova vai pedir. Vai cair umas 3, 4, 5 questões só envolvendo esse tipo de coisa. A única diferença da charge para história em quadrinho ela é bem mais complexa, ela é maior, tá? Agora, quando tem 2 ou 3 tirinhas, ou a mesma uma só, a gente só está falando da charge, tá? Bom, geralmente ela é usada para textos verbais ou não verbais, ou então para ser interpretado. Você já sabe que na charge você tem que interpretar de acordo com o texto verbal e não verbal. Beleza, isso você já está sabendo, então ainda bem. Agora, né, o que a gente pode entender? Ela pode conter só uma ou mais divisões? Pode, não tem problema nenhum. Vai ter imagem e texto geralmente? Geralmente tem os 2, tá? Heitor, é obrigatório ter um só personagem? Não necessariamente. Olha só, na primeira charge que você está vendo na tela, só tem uma, tá? Que é a Mafalda, por acaso. E no segundo, você tem, né, o Garfield e o seu dono. Então você tem 2 personagens. Então tudo bem, não há problema nenhum. Agora, por que o chargista, o escritor, ele vai fazer uma charge? Por 2 motivos, tá? E eu quero que você, e isso você tem que anotar aí no seu caderno, tá? Você tem que saber
que a charge ela é feita para uma crítica social ou então com a finalidade de humor, ou seja, a finalidade humorística. Vou repetir, você faz uma charge para uma crítica social ou porque algo é engraçado. O que é uma crítica social? Vou fazer refletir sobre alguma questão humana, alguma questão mais complexa, alguma questão social, alguma questão política e assim por diante. Vou falar da desigualdade social, vou falar da fome, vou falar da violência, enfim, de uma forma aí que as pessoas reflitam sobre esse assunto. Ou então vou fazer algo engraçado, simplesmente assim, tá? E geralmente o que é? O final tem que ter aquele up, aquela fator surpresa. O final geralmente é alguma coisa que você vai achar engraçado, ou então que você vai ficar, uau, realmente, olha, eu vou refletir sobre esse assunto, tá? E como eu disse, verbal e não verbal, ou seja, escrito, palavrinhas, e também não verbal, ou seja, com imagens. Vamos interpretar um pouquinho? Olha esse primeiro exemplo, né? Você tem ali a Mafalda ligando a televisão e tem ela falando, use, compre, beba, coma, prove. São verbos no imperativo, indicando ordens. E ela fala, ei, o que eles pensam que nós somos? E aí ela reflete, afinal, o que nós somos? Né? Até que ponto que nós utilizamos as nossas próprias ações ou nós somos manipulados pela mídia? É o que ele quer dizer aqui, né? No final das contas, através dessa reflexão. Ou seja, foi uma crítica social. Legal? Agora, vamos ver o segundo exemplo? Está lá o Garfield dormindo, né? Normal. E ele pensa, John está assobiando. E ele começa lá, agora está cantando. E aí ele chega, né? E fala, vamos dar uma corridinha? E aí ele fala, agora ele está contando uma piada. Porque a gente sabe, né? O Garfield, ele não gosta de andar, não gosta de caminhar, um gato mais preguiçoso, digamos assim. Tá bom? Então, por isso a questão da piada. Ou seja, nesse caso, é uma questão de humor, tá? O finalzinho é pra gente dar aquela risadinha, tal, não sei o quê. Ou seja, é uma charge humorística, beleza? Diário. Pessoal, aqui é muito engraçado, né? Porque quando esse gênero aparece a primeira vez na prova do Enseja, o pessoal achou bem tranquilo, a maioria acertou a questão e tudo mais. Porém, a gente teve uma surpresa, que o pessoal mais novo, de 18, 19, 20 anos, não sabia a mínima ideia o que era um diário. Ficou, diário? Como assim? Né? E quando a gente explica nas aulas, o pessoal fica meio, as pessoas faziam isso? Então vamos lá. Caso você não saiba, entenda. Era algo normal. Todo mundo tinha um caderninho, um livrinho, aonde fazia ali o seu diário. O diário, você sempre começava colocando a sua cidade, né, onde você estava escrevendo, depois a data, com dia, mês e ano. Então, sei lá, São Paulo, 21 de maio de 1988, beleza? E aí você começava um relato pessoal. Você falava, geralmente em primeira pessoa, aquilo que você fez. Então, hoje eu acordei, escovei os dentes, tomei um café da manhã, comi pão com ovo, enfim, você escrevia aquilo tudo. Era uma forma, né, das pessoas ali relatarem o seu dia a dia e tudo mais. E fazia isso geralmente para todos os dias, tá? E todo mundo tinha o seu diário. E era uma forma, né, as pessoas falavam tudo ali. E era uma coisa que o pessoal, no futuro, né, depois, alguns diários tinha até chave para o pessoal, um cadeado, porque o pessoal revelava ali os principais segredos e tudo mais. Então, era um relato, geralmente, na primeira pessoa, assim, do singular. Eu fiz, eu levantei, eu comi, eu conheci, eu assisti, era sempre na primeira pessoa do singular. Ou, às vezes, nós, dependendo do contexto. Sei lá, eu e minha namorada, nós fomos em tal lugar e fomos no cinema e alugamos uma fita. Enfim, antigamente era assim, né? E as pessoas faziam isso. Geralmente eram as crianças, mas você tinha muito adulto que fazia também, né? Adolescente, claro, e muito adulto que também fazia, tá? Era uma coisa que era muito comum. E há uns tempos o Enseja ele voltou a perguntar, né? Se você sabia que era um diário, e tinha gente que não sabia, não.